Ô, Eric, uma curiosidade do mundo de startups, né? Eu até tinha colocado em pauta isso. A gente vê aí recentemente toda essa mídia e essa imprensa, tá meio que quase que um mundo de caras corporativo de startups falando dos unicórnios, o primeiro que foi a 99, depois Nubank, iFood e tal. E sempre que a gente vê alguma matéria falando dos próximos, né, quem está chegando lá, e não que isso seja uma medalha de honra tal, mas é uma questão de curiosidade, né? Sempre citam a RD como um possível próximo unicórnio. Veja aí um chifrinho aí saindo, também de unicórnio aí. Então a curiosidade, isso é um incentivo, é uma pressão ou é neutro para você? Sabe, Léo, que essa é uma. Eu faço algumas sessões com o time, né, com o time todo da RD, e aí tem uma coisa que a gente chama de imersão, que é todo mês eu pego ali um cohort ali de 3 meses atrás, a gente que entrou na RD, a gente faz uma sessão de Ask Me Anything, né? Então faz uma sessão livre para o pessoal para perguntar coisa para mim diretamente. E essa é uma das perguntas que está em todas, né? Todas essas mesas redondas aí. E eu falo disso com muita tranquilidade, assim, né? Porque, vamos lá, assim, primeiro, eu acho que o título em si significa, na prática, não significa nada, né? Ele foi um termo que acabou sendo cunhado lá fora num momento que pouquíssimas empresas atingiam esse valuation de US$ 1 bilhão, e acabou virando realmente uma coisa diferente, né? Até por isso chamam de unicórnio, que é um bicho mitológico aí. Mas depois ele começou a entrar, principalmente na mídia, ele começou a entrar como se fosse um fim por si só. E certamente não é a razão pela qual a gente levanta e trabalha todo dia, né? Eu falo por mim, pelo meu time, direto, pelo meu time como um todo. Mas, no final das contas, SaaS tem algumas coisas que eu invejo de produtos B2C e outras que eu não invejo, né? Então, algumas que eu invejo tem a ver com, muitas vezes, a gente, né, você tem uma escalada muito louca, às vezes não tem um nível de exposição, assim, super positivo, mas essa parte de valuation de empresas B2C, não todos os modelos, tem alguns modelos um pouco mais conhecidos, mas tem muito guess também, né? Como é que você fala, como é que você faz um valuation adequado a uma empresa como um Uber, por exemplo? Para muitas empresas, ter o status de unicórnio era, na verdade, uma discussão muito mais, chegava a ser até, de certa forma, de ego, de valuation, de levantar a rodada, que muitas vezes vinha com amarrações em governança que ninguém nem desconfiava, mas a empresa recebeu o carimbinho lá de unicórnio, né? Então, o lado de SaaS que é interessante é o seguinte, valuation de SaaS é bem simples até, né? Você tem Múltiplo de múltiplo ARR. de ARR com alguma variância ali, dependendo da taxa de crescimento e nível das métricas. Então, esses múltiplos são todos públicos, né? Então, é, a RD ser ou não ser unicórnio, se a gente continuar fazendo o nosso trabalho bem feito, é uma questão de tempo. Pode ser pouco tempo, pode ser mais tempo, depende também do dólar, né? Porque boa parte da nossa receita está em reais, então quando o dólar sobe, essa barra fica mais longe, mas não me preocupa at all, assim, não é um negócio que me tira o sono e me motiva, muito menos. Tem coisas muito mais importantes aí para a gente prestar atenção. Interessante, Eric. E aí, falando de você como CEO, né? Sempre que eu bato papo com o pessoal do ecossistema, mesmo aqui no podcast, o Rodrigo Dantas, da Vind, ele estava presente, ele entrou aqui na live, eu vi, eu conversei com ele no episódio 5, se não me engano. E você é um cara super low profile, mas quem está no meio, para quem está no meio, você é uma unanimidade, né? Sempre todo mundo fala, o Eric é um CEO world class, poderia estar em qualquer startup do mundo e tudo mais, né? E aí, assim, o que foi para você o desafio de escalar como. Ah, o Rodrigo aí. O que foi o desafio de escalar como CEO, né? Do início até agora? O que foi natural para você? E o que foi o desafio de ter que deliberadamente fazer o push em você de skill para escalar junto com a companhia? Eu acho que eu estou enganando direito essa rapaziada aí, hein? Mas tem gente fera aqui acompanhando o Rodrigão, o Edu. Bom, o que eu acho sobre isso, Léo? Eu acho que são duas coisas até interessantes, diferentes, né? A gente
tem essa conversa sempre lá na RD, desde o início a gente teve um pouco da separação de papéis, né? A gente sempre vai ter o papel founder, o papel acionista, o papel executivo, né? Então, o papel founder e acionista a gente vai sempre ter. O papel executivo, ele pode mudar bastante, né? Inclusive, eu posso, em algum momento, não estar nessa posição, né? Se o meu conselho achar que eu não sou a pessoa mais adequada, se eu achar que eu não sou a pessoa mais adequada, então eu tenho uma relação bastante tranquila até com essa questão. Agora, dado que eu estou nessa posição e pela responsabilidade que eu tenho que fazer o meu melhor para ser o melhor CEO que eu consigo, né? E eu uso essa metáfora sempre dentro do RD, que eu sinto que eu estou numa esteira correndo e essa esteira está indo cada vez mais rápido, né? E se eu não correr cada vez mais rápido, eu vou cair de queixo no chão, né? Então isso significa que eu tenho que continuar me desenvolvendo, me esticando o tempo inteiro e tentar entender também qual é o meu papel na organização em cada uma dessas fases, porque o papel do CEO talvez seja o papel que mais muda dentro da organização ao longo das diferentes fases. Quando você está lá no comecinho, você é o vendedor, você é o head de produto, você é o cara que assina a nota, é tudo ao mesmo tempo. Depois vai mudando ao longo do tempo, né? E hoje eu entendo que eu tenho alguns papéis assim que são mais definidos, são um pouco mais high level também dentro da organização, e quase o corolário disso que eu estou dizendo é que provavelmente se eu estou fazendo coisas além disso, eu estou fazendo coisa errada, né? Então eu tenho que prestar muita atenção com relação a isso, né? Acho que muito assim dessa preparação, eu tive uma paz de espírito, de certa forma, quando eu vi num SaaStr, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava lá no SaaStr lá em São Francisco. É do Jason Lemkin, não é isso? O Jason Lemkin estava entrevistando o Keith Rabois, que é um dos investidores mais bacanas aí e tal, e o Keith, ele, como investidor, ele já tinha investido em uma porrada de empreendedores que escalaram como CEO, e o Jason perguntou para ele, você acha que dá para fazer CEO? Como é que é? Tem algum segredo? Então, ele falou, claro que dá, porque ninguém nasce CEO. O problema é o seguinte, todo mundo tem que saber que jogo está jogando, né? Principalmente a pessoa que está na cadeira ali, porque tem que ralar, tem que aprender, né? E tem que ser humilde o suficiente para dizer que tem muita coisa para aprender. Então, aí como é que eu faço isso, né? Como é que eu tento me desenvolver? Bom, devorando livro, e-book, podcast, tudo que eu consigo ter acesso desse tipo de coisa. Muito papo peer-to-peer, né? Vários empreendedores, amigos passaram aqui na timeline e a gente troca muita ideia, eu aprendo muito com todo mundo, né? Então, gente que está passando pelo mesmo estágio que eu, que passou um pouco mais à frente ou que está um pouco mais atrás. Eu uso muito também mentores, rede de mentores, assim, e nesse sentido a Endeavor me ajuda muito também. E faz 2 anos que eu estou fazendo um trabalho formal com um coach, que é um cara, um americano, que foi CEO por quase 30 anos e é um cara super aquele bom. Aquele que tinha um slot só e você conseguiu? Aquele lá. E esse cara é o cara que hoje, sim, a gente tem uns encontros a cada 2 ou 3 semanas, né? Nesse ano está sendo tudo virtual, mas é o cara que me dá porrada, né, na cara, assim. Então, geralmente, e eu tenho uma relação muito legal também com ele, que eu me abro muito com ele, né? Então, coisas que muitas vezes eu não abro com meus co-founders, com meu time executivo, com o meu board, né? Então, eu converso com ele de coisas que são muito sensíveis e, às vezes, profundas, que eu não tenho oportunidade de conversar com outras pessoas. Então, esse trabalho, eu era muito cético com relação à questão de coaching. Eu tive experiências muito ruins, também com diferentes tentativas, né, de engajar no trabalho de coaching, mas quando consegui, né, quando eu conheci o John e a gente começou a trabalhar, foi aquela liga assim, muito legal dos dois e tem me ajudado muito, né? Então essa é uma das armas que eu tenho usado aí nesse processo.